Boa noite, amigos aí da TV Junqueiro. Estamos aqui para falar disso aí que é o nosso futebol, o esporte. É um prazer estar com vocês nessa noite. Próximo Alex aí. E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à TV Junqueiro. Eu sou o Alex, sou de Alagoas, hoje estou em Ribeirão Preto, mas satisfação aí estar com meus colegas. Vamos comentar muito, falar, tem muita resenha. É isso aí, né? João de Silva. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, TV Junqueiro, Arena Junqueiro. Sou o João, estamos aí para fazer muita resenha, não é isso? Agora a gente vai falar sobre alguns assuntos. A nossa ideia nesse programa é justamente ter uma oportunidade de debater de uma maneira de leigo, né? Uns entendem mais, outros entendem menos, mas a ideia é fazer com que a gente possa ter um debate de leigo, né? Então a gente tem uma oportunidade aqui de, no meio da nossa resenha, também falar um pouco de coisa séria dentro dos conhecimentos, né? Então vamos lá, o primeiro assunto, né, é a hegemonia do Flamengo hoje no futebol brasileiro. A gente vê que já há um certo tempo o Flamengo vem se destacando nesse cenário brasileiro, né, no cenário da América, vamos dizer assim, mas até que ponto o título carioca é importante para um time como o Flamengo, né? A gente começa pela opinião do Luiz. Boa noite, completamente suspeito em falar do nosso Mengão, né? Mas falar em hegemonia do Flamengo, a gente tem que entender um pouquinho sobre a organização. O Flamengo chegou nesse patamar, como diz o Bruno Henrique, depois de um árduo período de organização, lá desde 2012, na gestão Bandeira de Melo, e chegou até a gestão Landim ganhando títulos, né? Então foi um árduo período de organização financeira, pagamento de dívidas, questão de marketing, e hoje a gente chegou nesse patamar por uma questão de organização e também a condição técnica que se pode ter a partir da organização. O Carioca já foi muito mais importante, historicamente, né? Há 10 anos atrás, a disputa do Carioca causava um frio na barriga de qualquer torcedor, né? Flamenguista, vascaíno, tricolor, botafoguense. Hoje em dia, se torna mais interessante a disputa da final, com um clássico contra o Fluminense, pela hegemonia de você ter 37 títulos, tricampeão, questão de quebra de recordes, mas a questão da paridade entre os times já caiu por... O título ele deveria ser mais comemorado, ou você percebeu uma certa frieza na hora das comemorações, só uma frasezinha ou outra da torcida adversária? O que teve mais quente foi aquela discussão no final do primeiro tempo? Ou você acha que o jogo em si deveria... A resposta central a pergunta central é, você acha que deveria ter sido mais comemorado esse título do Flamengo? Comentando o que o Luiz acabou de falar, o Flamengo ele vem num projeto que não é de agora, sabe? Então ele se reestruturou. Na questão da comemoração pelo título, não acho que faltou comemoração, mas o Flamengo tem projetos. Mais um dos projetos findou-se com um resultado que na realidade já era buscado, né? Então, eu não acho que faltou. Sempre há eu vejo muitos torcedores, futebol paulista mesmo, alguns torcedores, eles costumam fazer essa comparação. Mas é título, cara. Antes de ser um carioca, existe a grande rivalidade do Fla-Flu, que se não o maior, um dos maiores clássicos do Brasil. Então, eu não acho que faltou essa questão de comemoração, mas sim, findou-se um projeto, mas tem muitos objetivos maiores também na questão do planejamento do Flamengo. Mas, com certeza, os caras ganham um título no sábado, aí você folga um domingo, segunda você já tem que estar pronto para um jogo que vai acontecer quinta, que é vamos dizer assim, a consolidação do Flamengo. Chega ao final do projeto e iniciar aí para classificação em primeiro lugar, que tem aquela vantagem, né, cara? Então, eu acho assim, a comemoração ela foi meio que resumida, mas existe sim, porque é um clássico, né? E aí, João, você como corintiano, aí como uma pessoa que está vendo, vamos dizer assim, de fora, né? A gente vê a opinião de dois flamenguistas aí. Pois é, um clube como o Flamengo, com o plantel que tem. O que é que você fala sobre uma comemoração tipo carioca? É importante, a gente sabe que é importante, mas até que ponto esse Flamengo ele pode ir mais longe durante esse ano? Agora com a possível saída do Gerson, Everton Ribeiro também é uma possibilidade. Nós temos um clube como o Flamengo, com o plantel que tem, né? Com exceção aí de um ou outro, como o Vitinho, Michel, que são contestados com frequência, a gente tem Gabigol, a gente tem o próprio Pedro mesmo. Um plantel como esse, claro e evidente que estaria disputando grandes títulos. Agora, o fato da comemoração também ter sido um pouco mais fria nesse último campeonato tem se dado, na minha opinião, por conta
do futebol Nutella, né, que tem se apresentado. A gente não vê mais essas provocações sadias entre os próprios jogadores, por exemplo. Hoje em dia, o Gabigol é um dos únicos, né, ainda da atualidade que tira um tempo para zoar o adversário de forma respeitosa, mas dentro do que é permitido. E eu acredito que o Flamengo vai perdendo, não querendo ou não. Eu sei que o Alex disse que não, mas a comemoração não foi a mesma. Carioca já não tem encantado os olhos como antes, tem se tornado cada vez mais parecido com outros campeonatos no mundo, em que uma, duas, no máximo 3 equipes ficam se revezando para chegar à final e ser campeão, né? E aproveito a oportunidade aqui para dar uma alfinetada também, né? O Vasco disputando um campeonato, foi campeão, mas ficou em 5º lugar. Sabe, é esquisito, gente, é esquisito. Mas eu acho que dessa vez foi um pouco mais frio. Talvez um pouco do que o Alex falou, né, que já em seguida já vem um outro campeonato que eles têm que estar pronto e têm que disputar, enfim. Mas eu acredito que os campeonatos estaduais perderam força de forma geral, tá? A gente vê aqui também, que outros campeonatos também não tiveram tanto ênfase assim, né? Mas a gente não pode ver, no caso, a comemoração dos São Paulinos durante esse período, né? Durante esse final de semana também. Foi quase como ganhar um novo Mundial. A gente sabe que eles, que queira ou que não queira, tem 3 Libertadores, 3 Mundiais. Mas a gente vê que aí em São Paulo foi muito comemorado, né? A gente sabe que foi muito comemorado. Então, eu acho que também isso se dá, pelo menos do meu ponto de vista, o Flamengo tem comemorado muitos títulos. Então, eu acho que naquela hora ali é como se fosse mais um título. Eu acho que deveria ter tido até mais um pouco de comemoração, né? Até no ponto de vista, né, Luiz, da questão do Diego, da maneira com que o Diego, na saída ali, pegou no pé do Gabigol, né? Um fator que eu lembrei aqui também, que a gente não pode esquecer que é bem relevante, é a ausência de torcida, né? 20, 30 mil ali naquele Maracanã fariam toda a diferença também, mesmo sendo um campeonato que está ficando defasado. Eu tenho que reconhecer que é bom ganhar do Fluminense, é bom zoar o meu vizinho Zé Elias aqui, que é tricolor, mas é um campeonato que está em outro patamar em relação ao Flamengo. O Diego é um exemplo de capitão, né, de garra no time do Flamengo, mas infelizmente não está dentro do contexto mais situação. O São Paulo comemorou também. Sim. Diga aí, pode falar. Não, era justamente isso mesmo, a comemoração de São Paulo, assim, né? Aí tem a ver com o contexto também, né? 15 anos você ser campeão estadual, você é campeão em cima do maior rival, praticamente, né? O Palmeiras, então dá todo o fôlego. Apesar de ser um título pequeno que não condiz com a história do São Paulo, né? Nem dos grandes times do Brasil, estadual é uma coisa, é um torneio de verão, né? Treinamento para a temporada. Mas o contexto de 15 anos você ganhar o tabu, aí eu quero falar também aqui só um destaque para a questão do Náutico mesmo, né? 47 anos sem ser campeão em cima do Sport e 52 anos sem ser campeão no seu estádio. Aí foi aquela festa maravilhosa lá, no Estádio dos Aflitos, isso aqui no Nordeste, né? Então vai muito do contexto. O estadual vai se tornando uma situação que depende de como o time esteja e de qual o patamar do time, né? E o Palmeiras, Alex? Como é que fica nessa situação? O time com um elenco bom, um dos melhores elencos, um dos melhores times do país também na atualidade, e quando chega na hora ali, sempre costuma bater na trave. Teve a Copa do Brasil, né, e também campeão da Libertadores, mas e no mais, o que esperar desse Palmeiras para esse ano, no seu ponto de vista? Então, Jacimar, eu sempre comento aqui no grupo o que acontece do Palmeiras, qual a diferença. Eu até vi, me desculpe, é uma opinião pessoal, corrija-me depois, conteste até essa questão, mas é muito difícil você comparar, que houve comparações de alguns torcedores, comentaristas, a imprensa, houve essa questão da comparação, eu vi até a imprensa, né? O time de Abel pode se equiparar o time de Jorge Jesus, o Flamengo 2019, eu vejo uma grande diferença em qualidade, porque o time do Jorge Jesus, ele tinha 2 qualidades distintas, que às vezes você pode dizer assim, que não tem como andar junto, mas existe sim. Existia aquela qualidade do individualismo, às vezes o jogador estava inspirado numa noite, marcava 3, 4 gols, defendia 3, 4 gols, e chegava a um placar, o time não jogava bem, e existia equipe. E eu acho que o Flamengo tinha esses 2 conteúdos. O que acontece com o Palmeiras do Abel? Eu percebo muito que ele depende muito da questão do individual. O Rony, por exemplo, é um atacante, a gente
pode falar que passa a noite, ele tem muitas qualidades, é um ótimo jogador. Ele gosta daquele jogador raiz que eu admiro, ele é raçudo, ele disputa a bola, ele corre, não tem bola perdida para ele. Mas o que eu vejo é que o Palmeiras ele depende muito do individualismo. Quando você tem um momento que precisa da equipe, eu acho que o Palmeiras falta muito, deixa muito a desejar essa questão da equipe, o formato da equipe. E a questão do Paulista foi a grande prova de que realmente eles, por todos os times, não existe a desculpa de que priorizou uma competição e não priorizou outra. Todos os times, Flamengo, São Paulo, o Grêmio foi logo eliminado, né? Mas todos esses times que o Atlético Mineiro, eles estavam também priorizando o Libertadores. Mas não é uma desculpa. Chegou na final de um campeonato estadual, precisando de um tropeço de outro clube. Então, onde está a meritocracia? Nenhuma. O Palmeiras tem um time muito bom, mas eu vejo muito e ressalto. O Palmeiras tem muito e depende muito, mas muito mesmo, do brilho individual. Quando se parte pro equipe, o grupo, ele perde, ele não tem força, e foi o que aconteceu contra o São Paulo. Ele, no momento algum, reagiu, não teve o brilho individual de nenhum dos jogadores, e aí sobressaiu a gana do São Paulo, a cobrança. Eu acho que tudo isso em jogo, e há tanto tempo sem ganhar, e o São Paulo entrou decidido a ser campeão. É uma opinião... Que, para mim, hoje, os grandes favoritos, Flamengo e Palmeiras. Apesar de... talvez por ter um elenco já trabalhado, apesar de concordar em partes com o Alex, quando ele fala que o Palmeiras depende muito da inspiração de alguns atletas específicos e depender da inspiração em dados jogos. Pouco coletivo. O coletivo do Flamengo é melhor do que o coletivo do Palmeiras também. Eu vejo dessa forma. Mas, apesar de tudo, a gente vem... Grêmio está fazendo ótimas contratações. Tá? Já o treinador também, renovado, né? Depois da passagem frustrante no Corinthians. O treinador do Grêmio hoje tem uma grande oportunidade, tem um plantel bacana. O Atlético Mineiro também. O Inter ninguém pode descartar. E o Corinthians, mais uma vez, vem como azarão, né? Se conseguir alguma coisa esse ano, será como na época de Carille, em 2017, o grande azarão. Eu vejo no São Paulo também, esse ano eu vejo que o São Paulo pode, né, ali andar entre os 6 primeiros, tá? Se deixar São Paulo ir, e felizmente ou infelizmente, eu tenho que comentar isso, hoje dos 4 grandes de São Paulo, da capital, eu acredito que o Corinthians seja a terceira opção. Ganha apenas o Santos, né, em termos de expectativa. No mais, São Paulo e Palmeiras estão à frente, sem dúvida alguma, em termos de expectativa para esse ano. A gente vê o Campeonato Brasileiro, ele é muito longo, né? Então, para você disputar alguma coisa, você tem que ter um plantel bom, você tem que ter uma equipe boa, né? Você tem que ter peças de reposição que realmente chegam à altura do campeonato, e a gente vê que hoje poucos times, né, talvez. A gente fora do eixo aí Rio-São Paulo, a gente vai ter quem? Só o Atlético Mineiro, talvez o Internacional e o Grêmio, né, como foi citado já. Não vê outro, né, um time pequeno que realmente venha para ameaçar, a não sei que de repente faça como alguns times, vamos dizer assim, que de vez em quando o Estado do Nordeste mesmo, de vez em quando surge com uma força e tal, mas é muito difícil. Talvez o Bragantino, né? O Bragantino, pode ser que... Não, só dando uma citada no Brasileirão, eu creio que os 2 elencos favoritos são Flamengo e Atlético Mineiro. Eu coloco o Atlético Mineiro como um elenco mais favorito do que o próprio Palmeiras. E o time titular, eu acho ele bem melhor do que o do Palmeiras também, o Atlético Mineiro. O pessoal esquece porque a gente fica focado no Rio-São Paulo, mas o Atlético, o Galo Doido vai surpreender. Não à toa ele é o primeiro colocado geral da Libertadores já. O Nordeste, esse ano, eu vejo o Lânio como bem enfraquecido, infelizmente, a questão da participação dos times do Nordeste. Já teve ano que nós tínhamos um Bahia bem mais forte, o Vitória, o próprio Sport, mas esse ano nós percebemos um enfraquecimento. Não sei se o fator econômico pós-pandemia aí está influenciando mais ainda nos times mais fracos, mas tem o Ceará, tem o Fortaleza, que são aqueles que eu acho que podem despontar um pouco mais, esses 2 times, mas nada que possa brigar por Libertadores ou algo do tipo. Eu acho que a grande expectativa esse ano mesmo é, quem sabe aí lá para o final aí um retorno mesmo que seja parcial dos torcedores, eu não sei, para ver se dá uma diferença, né? Porque senão vai ficar no mesmo, as mesmas coisas, a mesmice vai
vai continuar e isso se torna uma coisa chata, né? A gente vê que muitos estados conseguem avançar aí na questão da vacinação, outros nem tanto, mas aí a gente acaba vendo que sem um público, por mais ser um público pequeno, tem um estado tão grande, pelo menos na minha maneira de pensar. Você tem um estado aí que cabe 70 mil pessoas, vamos supor, Maracanã da vida aí, e você não poder colocar pelo menos 10 mil torcedores dentro do estado daquele, não dá nem para você entender, né? Talvez aglomeração na hora da saída, alguma coisa desse tipo, mas mais aglomeração tem dentro de um ônibus. Transporte público em uma grande cidade é muito mais aglomerado do que em um estado você botar 10 mil onde cabe 70 mil. Hoje, assim, Então, não dizendo que a moeda que ele teria para bater um pouco de frente seria estádio lotado. E isso não traz expectativa. verdade. João e Alex. Sério, quando se tira a torcida, né, de forma geral, tirou a vida do clube. Eu também atribuo o fato do Alex fez essa ponderação. A gente atribui o fato, muitas vezes, do próprio jogador não torcer quando não comemorar de forma mais efusiva quando faz o gol, por exemplo, a ausência da torcida. O máximo que pode ocorrer ali é ele imaginar que a torcida está comemorando em casa. Eu sei que a maioria dos jogadores tem ali na veia a paixão de fazer um gol, a emoção, tudo, mas é diferente, né? Você pegar um Arena Corinthians ali, que é o melhor estádio hoje do país, entendeu? Mais lotado. Eu sei que não estamos em momento algum defendendo a aglomeração, superlotação, mas em estádios, em espaços tão gigantescos, por que não de forma organizada colocar 5, 7, 10 mil pessoas no mesmo local? Existem regiões em que, para reduzir a aglomeração, reduziram o contingente de ônibus do transporte público. Mas aí o que é que fizeram? Continuam trabalhando superlotou. Então, se para os jogadores a gente percebe que existe um protocolo de segurança e dá certo, na maioria das vezes para os jogadores, poderíamos tentar também colocar uma quantidade bacana aí. Existem pessoas que a alegria era ir no final de semana para um jogo desse. Entendeu? Então, a torcida ela é o pulmão. Muitas vezes ela é o pulmão dos jogadores que estão lá dentro. É notório que hoje foi uma adaptação rústica, né, que a gente fala assim, muito difícil para um jogador que é acostumado com o estrelato. Por exemplo, vou citar um do que eu torço, o Flamengo, o Gabigol, mesmo, é um cara muito midiático, então isso conta muito para ele. E ele se adaptar a isso, ter que comemorar só com seus amigos, então, com seus companheiros, né? Eu acho assim que, como o Luiz falou, sofreu muito essas torcidas grandes. Eu falo assim, tem alguns times, por exemplo, o do Santos não tem, do Botafogo, que não enche um estádio, vamos lá falar assim, eles sentiram. Então, a gente vê que o futebol, ele está passando por um processo de adaptação, mas ainda não vejo adaptado. Principalmente essa questão dos times menores, como o Luiz falou, realmente, muitas vezes o time lá não é aquelas coisas todas, mas vai lá, a torcida está gritando do início ao fim. Então se torna um pulmão, se torna um incentivo ímpar para o jogador. Eu, como desportista, eu sei que isso faz diferença. Você está dentro de um campo, Josimar, aquela quadra lotada, nós virar o jogo, dá ânimo, cara. E vemos que é uma adaptação, né? Também estou totalmente a favor dessa questão da volta, é um planejamento aí que está tendo. Então, eu quero muito, na realidade eu estou torcendo para que esse momento passe e possamos retornar aí não vamos dizer assim ao normal, né? Mas vamos dar aqueles passos curtos, mas que com tanto que volte, né? A gente sofre, a gente como torcedor sofre, cara. A gente sofre porque isso nos dá ânimo, entendeu? Mas eu vejo também, como o Luiz falou, esses times menores do Nordeste, que agora tá chegando assim, Alex. vai sofrer. Mas assim, Alex, só completando a situação, a gente vê que não retorna, não tão somente por uma medida sanitária de saúde, muitas vezes para agradar um discurso politicamente correto, de sustentar uma narrativa. Com a organização, outros países já mostraram que dá para voltar sim. A torcida gradativamente. No Brasil, existe uma patrulha. Uma final foi, Luiz, eu acho que foi na Inglaterra. Da Copa da Inglaterra. Na Copa da Inglaterra, liberou a torcida, né? Com a questão de todos... A testagem, né? Isso. A questão do distanciamento não foi 30%. Foi 30%, Luiz? 30%? Mas aqui, a gente pega no Brasil, ano passado o Flamengo fez uma força para retornar os campeonatos. Caiu-se em cima do Flamengo uma narrativa de que não sei o que era genocida, não amava a vida, e o Flamengo mostrou todo o protocolo que tinha para lidar com a situação, que mesmo assim é imprevisível. Você está lidando com uma doença que é imprevisível e não existe uma exatidão. Você tem que ir vivendo conforme a necessidade.
A nossa intenção, né, Josimar, é que apareça esse índice das duas vacinas, chegando no nosso grupo, aproximando as situações, e aí a gente vai conseguir vai ter que mudar essa narrativa, né, Luiz? Tem que mudar. A gente vai ter que aprender a conviver com essa situação. E a gente vê que muitas equipes, o Santos, agora a gente falou do gol do Santos, o Santos é uma equipe que vem tradição, cara, mas está sofrendo. É notório que a gente percebe o sofrimento de reestruturação do clube por exatamente isso. O clube não tem onde tirar a renda. Você não tem. E como eu falo, qual é a renda do Santos? É base. Hoje, qual foi o último jogador que o Santos vendeu para fazer o capital para investir no futebol? São equipes, como eu estou citando o Santos, porque ele não é uma pequena equipe. A gente está falando de um dos maiores campeões do Brasil, mas está do mundo também, né? A gente vê também, João, aí no Espírito Santo, nós vamos estar morando no Espírito Santo, como é que é o futebol por aí? Porque pra gente aqui, a gente, assim, é quase incapaz de ouvir alguém falar em um time do... O futebol no Espírito Santo era quando o Flamengo jogava aí, de vez em quando, Cariacica, né? Cariacica, mas o Flamengo não joga mais, ninguém fala mais de futebol. Como é o futebol aí no Espírito Santo? Aqui em Alagoas a gente ainda teve a sessão do Meteórica do CSA, né? De subir e descer, mas a gente ainda viu se falar no CSA de vez em quando. Mas e aí no Espírito Santo? Pois é, aqui eles gostam de futebol, mas aqui eles gostam de futebol, mas parece muito amador, cara, muito. Parece que eles não querem profissionalizar. Não estou denegrindo, tá? Pelo contrário, a gente percebe que aqui, a menos de 500 metros da minha casa, fica o estádio. Tá? Daqui dá para assistir, inclusive, os jogos. Na época que o Flamengo vinha para aqui, quase não dava para estacionar nada, quase não dava para passar. Era a polícia fechando tudo, trancando tudo. Era bem complicado. Por isso que eu gostei da ideia do Flamengo parar de jogar aqui. Vocês esperam vocês. Brincadeiras à parte, a gente percebe que aqui tem o Rio Branco. Tá? Deixa eu tentar São Benedito, que tinha a Palmeirinha. Aqui é desse jeito. Os nomes das cidades dão nome aos outros clubes. E os clubes maiores, como o Rio Branco, que é o único que tem CT aqui, que tem estádio, revelou, já vendeu vários jogadores para fora, tudo. Normalmente esse vai para a final, ou está sempre entre os 4 maiores. E quando esse time, que é o Rio Branco, perde, normalmente é a grande zebra, que já se espera muito deles. A gente não tem um desenvolvimento no futebol aqui muito grande, não. Apesar do prefeito, o antigo prefeito aqui, ter feito parte, né, do esporte, e por isso o incentivo, fazendo o estádio aqui, muito bonito, tá? Eu fui assistir a Copa do Mundo 17, muito bom, a qualidade do clube, do gramado, mas tem um ótimo estádio, mas precisa que times grandes venham de fora para poder incentivar aqui, porque um bom futebol, você vai, é bacana, você encanta os olhos, você vê boas jogadas, clubes bem trabalhados, clubes muitas vezes bem treinados, mas falta ainda o profissionalismo necessário para poder levar para frente, né? Falta incentivo, talvez, ou interesse, não sei. Infelizmente o nosso Galo da Praia foi derrotado, né? E a hegemonia Galo do roteiro. O Galo do roteiro. Mas é o Galo da Pajuçara, na verdade. E perdeu mais uma vez. Nos confrontos diretos nós somos líderes, né? Com relação ao CSA, mas em títulos eles são a hegemonia em relação a nós. Tem o Asa Gigante, que é um nanico, na verdade, né? O grande gigante tá um pouco apagado por esse tempo aí. O Hulk de Coruripe perdeu as forças também. O futebol alagoano tem o CRB no CSA, no cenário regional Nordeste, e também nacional, seus expoentes, né? É quem leva o nome do futebol alagoano, de certa forma. CRB, sem querer puxar a sardinha, eu vejo como tem uma maior organização, centro de treinamento, base, tem os últimos 15 anos, mais ou menos, num ritmo de organização. O CSA é mais recente, eu vejo como muita oscilação. O diretor entrega, vem outro, e estamos nessa fase assim. Tanto o CSA como o CRB tem as suas oportunidades, mas, por exemplo, o CRB, o ano passado, perdeu 7 ou foi 8 do CRB, né? Perdeu 7 partidas consecutivas. E no final só ficou a 2 pontos do CSA. O CSA ficou a quantos pontos? 3 pontos, foi? Ou foi 2 pontos atrás do primeiro perdeu na última classificado? Então a gente vê assim que a possibilidade grande do futebol alagoano voltar, ter um destaque nacional, voltar ao cenário nacional realmente, assim como voltar à primeira divisão, mas infelizmente falta aquele último detalhe, né? Eu brinco então, com o Asa, tudo, mas é um time que representou em um período que o CRB e o CSA não estavam tão bem. O Asa representou o futebol alagoano
Mas uma questão econômica também, né, de interior, a gente tem que olhar que isso influencia também, e acabou sofrendo as consequências. E aí no interior também, como é a situação aí dos dois grandes aí de Ribeirão Preto? Ô, Josimar, Luiz, João e Ilânio, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu me senti muito em Alagoas em relação ao futebol. A rivalidade, só tem 2 times, na realidade, aqui na cidade, mas a rivalidade é muito parecida com o CSA e CRB, cara. É uma tradição, mas a gente aprende a compreender, a entender o que é rivalidade. Não que eu não saiba, mas existe. Você vê do mais novo ao mais velho, é tipo assim, uma família. Eu achei muito interessante, porque a gente mescla aí nossa família. A gente faz o seguinte, um é corintiano, um toca pro CRB, outro torce pro CSA, aqui não. Uma família, ela torce, são 2 clubes, né? Eu não falei o clube. Aqui vai ter o comercial, e vai ter o Botafogo de Ribeirão. Eles são muito rivais, cara, você não tá entendendo. Existe, tipo assim, 2 famílias que são muito amigas, eu conheço do meu âmbito, famílias que vai para um churrasco, brinca e tudo mais, mas em dia de jogo nem se comunicam, cara. Pô, clássico, eles não se comunicam, não conversam, não zoam um ou outro, se respeitam, mas a rivalidade é muito grande, muito grande. A questão financeira aqui, ela tá defasada também, né? Os estádios aqui, como são um time de interior, precisa muito de patrocínio. A torcida também diminuiu muito o sócio torcedor, porque quando eu cheguei aqui, eu via muito isso, já vi questão aqui de torcedores se juntar para fazer uma vaquinha e pagar um salário de um jogador que era, tipo assim, o cara é o melhor do clube. Então já vi situações assim, eles são muito unidos para isso, entendeu? Chegar a um ponto dele chegar e se unir para fazer essa situação, entendeu? TV Junqueira é um canal que a gente criou, né? Nós criamos pensando em mostrar Junqueira de alguma forma, né? Comentar, movimentar, de ter um pensamento de fazer. A gente tem muitas ideias, né, dos times que aqui tinham. A gente vê que o futebol junqueirense, infelizmente, está apagado. A gente espera que volte, é uma sessão agora. Então a gente vai chamar aí alguns atletas, né, que se destacaram nos principais times de Junqueira, né? São Benedito, Retiro, 7 de setembro, né? Palmeirinha, Pau Bento, Xando Brejo. Então a gente vai, Olho d'Água, a gente vai chamar esses principais atletas para também eles falarem um pouco sobre o título junqueirense, por exemplo, ou como eram os jogos. Eu quero também que eles retratem mais ou menos como eram aqueles jogos de antigamente, né? Por exemplo, o Olho d'Água ia jogar na Xando Brejo, a Xando Brejo vinha pagar o jogo, na Fazenda da Usina não sei o que lá, então a gente vai tentar retratar um pouco isso aí, né? E também tem um debate que a gente vai fazer aí, a gente já tem o Alexandro, e a gente está esperando agora mais um outro jogador, a gente vai convidar alguém de São Benedito, para fazer também aí uma entrevista sobre os títulos de São Benedito, né, os títulos municipais de São Benedito e os do Retiro, né? Eu, como torcedor do Retiro, vou apenas estar, vamos dizer assim, intermediando, aí vou ser o âncora disso tudo aí. Mas a gente pensa, a gente vai até esse povoado, né, Lani? Essa é a ideia. Pois é, nós estamos nesse trabalho aí, né, para levar alegria para as pessoas. A ideia é nos divertirmos, enquanto se divertir com as pessoas, falar sobre temas um tanto polêmicos, mas de forma mais leve. Acredito que a rede social pode ser um grande canal de aprendizado, e por isso esse projeto da TV Junqueira também, por si só, né, o projeto já tende a agregar muito valor, trazer discussões como a que foi proposta, né, um jogador de São Benedito, do Olho d'Água, eu sou suspeito, tenho história dos 2 povoados. A ideia de vocês aí na rede social, de forma geral, levar para o YouTube também, vai ser muito bacana. E contem comigo, o que vocês precisarem para participar, para divulgar, eu estou aí. Então a gente também vai ter aí, né, Luiz, um debate aí, a gente está esperando alguém aí que possa se inscrever, porque a gente tem um debate político no cenário nacional, que é o que vem por aí, né? Então a gente vai preparar aí também. Tem o Luiz já que já é parceiro nosso aí, só está esperando alguém que queira também, alguém que seja de esquerda, né? O Luiz que é conservador, pronto. Então a gente espera alguém que possa vir também para fazer um debate sadio, até porque a gente tem que mostrar os 2 lados da moeda, né? Então a gente também vai fazer esse político, vamos dizer assim, esse cenário político nacional, né? Vai dar para a gente fazer também. Então é isso. Agradecer mais uma vez a todos aí, como o Lani falou. A gente já tem algumas personalidades de Junqueiro para ser entrevistada já. A primeira entrevista vai estar saindo logo em seguida, e assim a gente vai, esses primeiros como piloto, a gente vai aprimorando daqui para frente. É tudo amador, tudo na resenha, tudo na brincadeira, mas a gente vai tentar mostrar Junqueiro ao máximo, principalmente para quem tá, principalmente não, para quem tá longe, mas também para quem tá perto, né? Como o compadre Lani diz, mostrar para quem tá longe também é uma oportunidade muito grande para matar a saudade até da cidade. Então foi um prazer estar com todos vocês aí, até a próxima Arena Junqueira aí, se Deus quiser.